E aí, pessoal, como é que vocês estão? Certo? Hoje eu vou resolver com vocês aqui a parte de raciocínio lógico matemático dessa provinha, cargo de técnico, primeiramente, do TRT, que teve nesse último domingo, dia 12. Vou trazer aqui para vocês as 8 questões que tiveram de lógico matemático, passo a passo, como tem de ser, para que todo mundo compreenda a resolução, consiga fazer as questões parecidas dos próximos concursos. Sim? Então vamos começar aqui. Primeira questão, ele fala que João mora de aluguel e ele paga R$ 1.300 de aluguel. Além dessa despesa com aluguel, ele tem a despesa do condomínio, que corresponde a R$ 400. O aluguel 1.300 e o condomínio 400. A gente já pode colocar aqui de informação. João tem a despesa com o aluguel de R$ 1.300 e do condomínio de R$ 400. A informação que ele nos deu. Aí ele fala que a partir do próximo mês, o aluguel terá um reajuste de 5% e o valor do condomínio de 13,5%. Então, vamos calcular os reajustes separados aqui para facilitar. Então, aqui os reajustes. Então, o reajuste do aluguel vai ser de 5%, escrevendo dessa forma para facilitar a conta, né? 5% de, toda vez que aparecer o D, a gente coloca um vezes, R$ 1.300. Até aqui tudo certo, né? E o reajuste do condomínio de 13,5% de R$ 400. Então, a gente pode simplificar os zeros. A gente acha que o reajuste do aluguel é 5 vezes 13, R$ 65. Mesma coisa no condomínio. O reajuste do condomínio 13,14 vezes 4 corresponde a R$ 54. Então, a gente tem que, em reais, o aluguel aumentou 65 e o condomínio 54. Se a gente fizer essa soma aqui, o reajuste total vai ser 119%. Aí ele pergunta qual o acréscimo das despesas de João com o aluguel e o condomínio no próximo mês. O reajuste será de R$ 119. Mas no gabarito ele nos pede em porcentagem. Então a gente vai calcular quantos por cento de R$ 1.700 seria essa soma aqui, né, do gasto total por mês dele. Esse 119 corresponde. Então, regra de 3 simples. Aqui a gente tem que os R$ 1.700 é 100% do valor que ele gasta. E os 119 é o que a gente quer descobrir, que é o x, que vai nos dar um resultado em porcentagem. Então aqui a gente pode simplificar o zero com zero. E a gente faz uma regra de 3 simples, aplicando inverso. Então vai ficar 17 vezes o x é igual a 119 vezes o 1, 119. Se a gente fizer essa divisão, né, que está para cá, multiplicando, passa para lá, dividindo, dá 119, 17. 119 por 17, dá um total de 7%, que é exatamente o gabarito letra B. Essa questão foi uma questãozinha de porcentagem e regra de 3, nada muito complicado. Que essa questão esteja no nível fácil da prova, que a maioria das pessoas devem ter acertado com um pouquinho de atenção. Agora a gente vai para a segunda questão. Essa questão aqui é uma questão típica de prova de raciocínio lógico. Todas as provas têm alguma questão parecida. Todas as provas que cobram raciocínio lógico têm alguma questão parecida. E ela é muito simples de resolver com o esquema da tabelinha que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vou tirar minha câmera aqui de novo e vou fazer para vocês. Aqui nas questões, normalmente eles colocam os nomes com letras consecutivas, justamente para facilitar a gente. Então, aqui ele falou que Alberto, que é o A, eu vou colocar aqui para baixo, Breno, que é o B, e Carlos, que é o C, pretendem viajar nas próximas férias e irão para cidades diferentes. As cidades são Rio de Janeiro, Florianópolis,
e Belo Horizonte. Não necessariamente nessa ordem, obviamente, né? Senão o gabarito já estaria para a gente na pergunta. E aqui eles vão de meios de transporte diferentes. Um vai de ônibus, o outro vai de carro e o outro vai de avião. Obviamente não nessa ordem. Aí essa questão a gente resolve da seguinte forma. A gente faz uma tabelinha. Uma tabelinha. A gente coloca aqui nas linhas o Alberto, o Breno e o Carlos. Aí agora a gente vai fazer nas colunas tanto a cidade como o meio de transporte. Então a gente vai colocar aqui, primeiramente, o Rio de Janeiro, depois Florianópolis, depois Belo Horizonte. Essas são as cidades. Eu vou colocar aqui uma linha de uma cor diferente, só para fazer uma divisãozinha entre cidades e meios de transporte. E aqui a gente tem ônibus, a gente tem carro e a gente tem avião. E a gente tem o avião. Uma apagadinha aqui. Então agora a gente vai para as informações. Primeiramente, ele fala que Breno vai de ônibus, então já deu o meio de transporte do Breno. Então a gente vem aqui na linha do Breno e coloca que ele vai de ônibus. Se o Breno vai de ônibus, o Alberto não vai de ônibus. Se o Breno vai de ônibus, o Carlos também não vai de ônibus. E se o Breno vai de ônibus, obviamente ele não vai de carro e não vai de avião. Então você pode ver que quando a gente acha um valor, a gente acha uma informação, a gente já pode eliminar todos os outros quadrados da linha e da coluna, perdão, e da linha, certo? E a mesma coisa vai acontecer com a próxima informação. Aqui ele fala que o Alberto vai para o Rio de Janeiro. Então a gente vai colocar que o Alberto ele vai para o Rio de Janeiro. O Alberto vai para o Rio de Janeiro, não é o Breno nem o Carlos que vai para o Rio de Janeiro, e ele não vai para Florianópolis nem para Belo Horizonte. Até aqui tudo certo, né? E agora ele vem com a terceira informação. Ele fala que quem viaja para Belo Horizonte vai de carro. Agora só sobrou uma possibilidade. Por quê? Porque quem vai de carro vai para Belo Horizonte, obviamente. Se fosse o Alberto indo de carro, ele teria que ir para Belo Horizonte. Só que a gente já sabe que o Alberto vai para o Rio de Janeiro, então não é o Alberto. Então aqui a gente já pode eliminar o Alberto do carro. Depois, se a gente tentar colocar o Breno indo para o Belo Horizonte, a gente teria que o Breno vai de carro. Só que o Breno não pode ir de carro porque ele já vai de ônibus. Então aqui a gente já elimina o Breno de BH. Então qual a opção que sobrou para a gente? A gente tem que quem vai de carro para Belo Horizonte é o Carlos. E agora acabou. Aqui só sobrou nessa primeira linha o avião. Vou colocar na cor certinha, né? Aqui só sobrou o avião. Aqui o Carlos já vai de carro, então não pode ir de avião. O Breno só pode ir para Florianópolis, porque ele não vai para Belo Horizonte nem para o Rio de Janeiro. E o Carlos, como vai para Belo Horizonte, não vai para Florianópolis. Então pronto, agora é só a gente passar as informações aqui para cima. Então o Alberto, ele vai para o Rio de Janeiro e o Alberto vai de avião. O Breno vai para Florianópolis. Eu vou colocar aqui, né? O Carlos vai para BH. O Breno vai de ônibus e o Carlos vai de carro. Então agora é só
para a gente analisar as alternativas. Primeira delas, Alberto vai de avião. Alberto vai de avião. Certo. Então aqui está certo. Breno vai para Florianópolis. Então aqui de cara, nossa alternativa já é a alternativa letra A, né? Mas vamos fazer as outras só para ter certeza. Carlos vai de avião. Carlos vai de carro. Então, está errado. Alberto vai de ônibus. Alberto vai de avião. Então aqui está errado. Carlos vai de avião. Não, Carlos vai de carro. Também está errado. E Alberto vai de avião? Sim, Alberto vai de avião. Mas Breno vai para Florianópolis. Então, alternativa letra A mesmo. Questãozinha simples se fizer dessa forma. Aqui, como a gente está fazendo passo a passo, é mais demorado mesmo. Mas na hora da prova é bem dinâmico isso aqui. Então, vamos para a próxima. Essa questãozinha é uma questãozinha mais chata. A questão não é... Aqui a gente vai ter que fazer duas coisas. Primeira coisa, a gente vai ter que colocar uma variável dos anéis. Duas variáveis nesse caso, né? Porque ele não fala nem uma quantidade de anel que nenhuma das mulheres tem. Então, primeiramente, a gente vai achar a nossa função. Depois, a gente vai substituir uma letra, uma variável dessa função por algum valor, atendendo o comando da questão. Depois, a gente vai fazer as possibilidades, todas possíveis. Nesse caso aqui, vão ser duas possibilidades. Na terceira, a gente vai ver que vai travar. Mas na hora da prova, talvez quem não tem muita prática, ainda não saiba quantas são as possibilidades, tem que fazer uma por uma mesmo, não tem outra saída. Essa questão aqui da atividade. E não é tão difícil, mas também não é uma questão tão fácil. Essa questão, eu considero que a maioria das pessoas deve ter errado. Por conta também das preposições das alternativas. Então vamos lá. Minha câmera aqui. Ele fala o seguinte. E Ana, tá vendo que é tudo A, B, C e D? Então, Ana, Bia, Carla, Diana. Ele fala que Ana é a que mais tem anel. Primeira informação importante. Mas ele também não fala quantos anéis Ana tem. Ele só fala que Ana tem mais anéis. Então, vamos colocar X. Aí ele fala que Bia tem um anel a mais do que Ana. Então, olha, a gente tem por referência a Ana aqui na Bia. Então, aqui na Bia, a gente já tem a mesma variável. Então, ele tem a quantidade de anéis de Ana, a Bia, né? Menos 1. Ele fala que tem um anel a menos que Ana. Carla é a que tem menos anéis. Tá vendo que ele não compara com Ana nesse caso? Então, aqui a gente tem a nossa segunda variável. E Diana tem um anel a mais que Carla. Aqui ele já usa a variável da Carla e soma 1. Nós sabemos que todas juntas têm 20 anéis. Vou colocar de cá porque a gente vai aproveitar o lado de cá depois. Então, todas juntas têm 20 anéis. Essas foram as informações que ele deu. Aí, se a gente somar o valor de A com o valor de B com o valor de C e com o valor de D, a gente tem os 20 anéis. Então, a gente vai colocar aqui que A é nosso X, mais X menos 1, que é o B, mais Y mais Y mais 1 é igual a 20, que é a quantidade de anéis, correto? Aqui a gente pode cortar esse 1 com esse 1, soma aqui, a gente vai chegar nessa seguinte equação aqui, com duas variáveis. Aí agora a gente vai ter que trocar o valor de x ou o valor de y. Eu vou colocar aqui trocar sempre o valor de y por algum número possível, porque aqui ele já fala, né, que todas têm pelo menos 3 anéis. Então, eu não posso colocar o y igual a 2. O y igual a 2 não pode ser, porque aqui ele já fala no enunciado que o y tem que ser pelo menos 3. Então, para começar, a gente vai substituir esse y por 3, que é o menor valor possível de y. Então, a gente vai colocar aqui 2x mais 2 vezes 3 é igual a 20. 2x mais 6 é igual a 20. X
é igual a 20 menos 6, tudo passo a passo. Aqui a gente faz muito mais rápido, né? 2x é igual a 14, x igual a 7. Então, na nossa primeira opção aqui, a gente chegou nesses seguintes resultados. Vou colocar aqui de vermelho a primeira. E Ana como Ana tem x anéis, x igual a 7, Ana tem 7 anéis. A Bia, como tem um anel a menos que Ana, tem 6. A Carla tem 3 anéis, que é o que a gente usou como base. E a Diana tem um anel a mais que a Carla, a Diana tem 4. Sim? Agora, a gente vai fazer essa mesma equação aqui, substituindo o y por 4. Então, vai ficar aqui 2x mais 2 vezes o 4, que é o nosso y, é igual a 20. Então, aqui a gente tem que 2x é igual a 20 menos 8, né, que é 2 vezes 4 e passa para lá de traindo. A gente tem que x é igual a 12 dividido por 2, x igual a 6. Então, nessa hipótese, a gente colocou aqui de azul, a Ana, que é o x, ela tem 6 anéis. A Bia, que é o x menos 1, tem 5 anéis. A Carla, que é o que a gente está usando como parâmetro, tem os 4 anéis, que é o mínimo. E a Diana tem 5 anéis, que é o da Carla mais 1, certinho? Aí agora a gente vai ver que se a gente usar o x igual a 5, vou até colocar aqui separado para não bagunçar, a gente vai chegar numa possibilidade que não pode ser a nossa resposta, porque tem comandos na questão que tem que ser respeitados. Então, fazendo aqui, a gente vai achar que a gente vai substituir da mesma forma, 2x mais 2 vezes 5 é igual a 20. Perdão, aqui em cima não é x, né? Em cima é y. É igual a 20. Então, aqui, 2x é igual a 20 menos 10. X vai ser igual a 10 sobre 2. Perdão, 10 sobre 2, isso. É igual a 5. O x sendo 5, a Ana teria 5 anéis. A Bia teria 4 anéis. A Carla teria 5 anéis. E a Diana, como é o da Carla mais 1, teria 6. Essa hipótese aqui, de forma alguma, pode acontecer, porque no enunciado, ele falou que Ana é a que mais tem anéis. Então, nessa possibilidade, Diana teria mais que Ana. Então, essa possibilidade aqui, ela não existe. Não existe. Então, essas aqui são as duas possibilidades que nós temos. Ou a Ana tem 7 ou 6, ou a Bia tem 6 ou 5, ou a Carla tem 3 ou 4, ou a Diana tem 4 ou 5. Só essas possibilidades. Então, vamos analisar as alternativas que a gente tem, né? Diana tem 4 anéis. É a alternativa A. Diana tem 4 anéis? Pode ter. Pode ter. Mas a gente pode afirmar que Diana tem 4 anéis de forma alguma, porque ela pode ter 5 também. Então, se ele fala que é correto afirmar, a gente tem que ter certeza. Não pode colocar questões vagas como gabarito. Então, aqui Diana tem 4 anéis? Pode ter, pode não ter. Então, não é isso que a gente quer. Aqui ele fala que Carla tem, no máximo, 4 anéis. Carla pode ter 3 anéis ou Carla pode ter 4 anéis. Pode ter 5 anéis? A gente viu aqui que não. Então, essa aqui é a alternativa que a gente quer. Carla tem 4 anéis, nosso gabarito é a letra B. Fazendo as outras, né, que a gente está aqui para aprender. Bia tem 5 anéis. Bia tem 5 anéis, ou tem 6. Ana e Diana juntas têm menos de 10 anéis. Ana e Diana têm 11. Ana e Diana têm 11. Nenhuma das duas, e mesmo se uma tivesse, a outra não, estaria errada. Beatriz tem 5 anéis. Beatriz pode ter 5, como pode ter 6. Tudo certo, né? Então, bora para a próxima. Essa questãozinha agora é uma questão de média ponderada. Normalmente, quando ele faz essas questões, ele coloca peso em algumas coisas.
E a gente vai calcular a média considerando esses P's. Tranquilo? Vamos lá. Se fosse uma média comum, aqui ele fala no enunciado, né? Vamos ler primeiro. Na disciplina de matemática, o critério de avaliação é a média ponderada. Então, aqui ele já fala que a média é ponderada. E são 3 provas. Sendo que a terceira tem peso 2. Então, aqui a gente já pode colocar, né? Prova 1, prova 2 e prova 3. Ele fala que a prova A3 tem peso 2. Então, aqui a gente vai colocar peso 2. E ele fala que as demais provas têm peso 1. Então, aqui, peso 1. Aqui, peso 1. Se fosse uma média comum e todas as 3 tivessem pesos iguais, a gente calcularia a média aritmética dessas provas e a gente acharia... Vou colocar um aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui. Vou colocar dessa forma, porque depois vai ficar mais fácil da gente entender. A gente somaria o peso das provas, que é o mesmo, que é o peso 1, e dividiria pela quantidade de provas, como elas têm o mesmo peso, considerando esse primeiro, dividindo pela soma do primeiro multiplicador. Então, aqui ficaria 1 mais 1 mais 1. Então, essa aqui é a fórmula da média. Essa aqui seria a média simples. No nosso caso, ele deu que a média é ponderada. Então, como é que ficaria a nossa fórmula? Nossa fórmula ficaria 1 vezes P1, porque 1 é o peso da prova 1, mais 1 vezes P2, que é o peso da prova 2, mais 2 vezes P3, porque a prova 3 tem peso 2. E a gente vai dividir isso aqui tudo por 3, né? Óbvio que não. Óbvio que não. Se aqui ele tem o 1, aqui ele tem o 1 e aqui ele tem o 2, a gente vai somar esses pesos. Então, aqui ficaria 4. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Então, essa aqui é a fórmula da média que a gente tem. E aqui ele já fala que a média de Pedro foi igual a 6 na disciplina. Então, aqui ele já fala. Então, a gente já tem que essa equação aqui é igual a 6. Agora, provavelmente ele vai falar, provavelmente não, né? Ele vai falar qual foi a nota de Pedro, né, usando uma variável, e a gente vai ter que saber qual é essa variável no final das contas. Então, aqui ele fala que a primeira prova de Pedro, eu vou até colocar isso aqui para baixo, vamos utilizar isso aqui. Ele fala que Pedro, na segunda prova, tirou 50% a mais do que a nota da primeira prova. Então, aqui a gente não sabe qual foi a nota do 1, primeira nota que ele tirou. Mas a gente sabe que a segunda nota vai ser a nota que ele tirou, acrescido de 50% da nota que ele tirou. Então, aqui vai ser x mais 0,5, que vai ser igual a 1,5x. Eu já vou colocar direto aqui, porque a gente vai precisar usar esse espaço de baixo, né? Então, 1,5x. E a gente sabe não, né? Ele falou que na terceira prova, Pedro tirou 1 ponto a mais do que sua segunda prova. Então, se a segunda prova o Pedro tirou 1,5, na terceira prova ele tirou 1,5 mais 1. Sim? Então, agora a gente já pode passar tudo isso aqui para essa equação. Só tem uma variável, então a gente vai achar o resultado dessa variável, que
é a nota que ele tirou na primeira prova, que é exatamente esse x. Então, vamos substituir. Aqui ficaria 1 vezes x, que é a nota que ele tirou na primeira prova, mais 1,5, 1 vezes 1,5x, que é a nota da segunda prova, mais 2 vezes a nota da terceira prova, que é 1,5 vezes 1, mais 1, perdão, e dividido por 4, e isso tudo igual a 6. Eu posso passar o 4 para cá multiplicando, então aqui vai ficar x, já vou tirar esses uns, né? E fica x mais 1,5x, mais, fazendo a distributiva, 2 vezes 1,5, 3x, mais 2 vezes 1, 2, mais 2 é igual a 4 vezes 6, 24. Somando esses x e passando 2 para lá, a gente vai ter que 5,5x é igual a 22, que é o 24 menos o 2. Então, a gente chega que x é igual a 22 sobre 5,5. X é igual a 4, que é a nota da primeira prova. Se a gente quiser, a gente acha a nota da segunda e a gente acha a nota da terceira. Sim? Então, aqui, o nosso gabarito é a letra D. Ele tirou na primeira prova 4 pontos. Então, aqui a gente já pode até tirar a provinha, né? Para a gente reforçar essa ideia de média ponderada. Então, aqui, Pedro tirou na primeira prova 4 pontos. Na segunda prova, ele tirou 6 pontos. E na terceira prova, como é peso 2, ele tirou 7 pontos. Fica esse valor. Se somar 6 com 4, fica 10. Mais 2 vezes 7, 14. 24. Fica 24. Essa é a somatória. Se a gente dividir por 4, que é o número de provas com o peso, né? Isso aqui dá igual a 6. Ele falou que a média é 6, então realmente o gabarito é a letra D. Ele tirou 4 na primeira prova. Agora, essa questão aqui, ela tem uma sacada muito interessante. Se vocês forem fazer por tentativa, essa primeira parte aqui, você não consideraria. E pode ser que ao não considerar essa parte, vocês errassem a questão, achando logo de cara o gabarito letra E. Estaria errado. O que é o seguinte, ele fala que Pedro somou esses 35 números escritos nos cartões e percebeu que o resultado era par e múltiplo de 17. Vamos ignorar primeiro essa parte aqui. Se a gente ignorasse essa primeira parte e fosse direto para o gabarito, tentar achar o número par múltiplo de 17, a gente acharia, a gente somaria 17, né? Mais 17, mais 17, mais 17. E esse 17 vezes 4 seria 68. Você poderia pensar, ó, 68 é o primeiro número par, múltiplo 17 que eu achei. Vou marcar o gabarito letra E, vou correr para o abraço. Vou à próxima questão. E você erraria essa questão. Mas se você pensasse um pouquinho, essa parte final, a gente não precisaria dela. Por quê? Vamos lá. Ele fala que João, escreveu o número 3 ou o número 4 em 35 cartões em branco. E depois ele pegou todos esses números, o 3, o 4, e somou um com o outro e chegou nesse resultado aqui que ele fala. Veja bem,
João pode ter escrito esses valores de qualquer jeito. Ele pode ter escrito assim. Ele pode ter escrito assim. De forma aleatória. Mas ele também pode ter escrito nos 35 cartões o número 3. E ele pode ter escrito nos 35 cartões o número 4. Então, se ele tivesse escrito em todos os 35 cartões o número 3, esse aqui é o menor valor possível. E se ele escreveu 4 em todos, esse aqui seria o maior valor possível. Concorda comigo que ele pegou todos os cartões e somou o número que ele colocou em cada cartão. Aqui ele fala que ele escreveu ou 3 ou 4, não fala a quantidade, não fala que tem que ter no cada. Ele simplesmente falou que somou 3 ou 4. Então, se ele colocou 3 em todos, o menor valor da soma seria 35 vezes o 3. Então, ele acharia aqui o menor valor possível. Da mesma forma que se ele tivesse colocado 4, ele acharia o maior valor possível. Não tem como colocar 5, não tem como colocar acima disso. Certinho? Então, aqui a gente faz essa conta. 35 vezes 3, o menor valor possível é 105 e o maior valor possível é 140. Se a gente cortar tudo que é maior que 140 e cortar tudo que é menor que 105, a gente chega nesse resultado, gabarito letra B, que é par e é um número múltiplo 17, mas que não interessa para a gente nesse caso. Porque não pode ser nem menor que 105 e nem maior do que 140. Uma questão que aparentemente é difícil, né? Mas é uma questão simples. Simples, não é nem tanto matemática, é mais raciocínio lógico mesmo. Se você pensar nessas duas possibilidades, você acharia o gabarito sem precisar dividir 136 por 17. Nesse caso daria 8, mas não importa pra gente. Certinho? Agora essa questão aqui, eu considero a questão mais difícil da prova, não por elas ter um nível muito difícil de resolver, mas ela exige um conhecimento prévio de potenciação. Então, a gente precisa saber como a gente opera potência de potência, multiplicação de potência da mesma base. Então, a gente tem que saber essas regrinhas para poder chegar ao resultado dessa questão. Então, não tem como você chegar no resultado dessa questão sem saber regra de potência. Se você não soubesse regra de potência, já poderia passar para a próxima questão, chutar qualquer coisa e pronto. Mas vamos ver que se souber, é uma questão difícil. Vamos lá. Sempre que der essas questões de potência como igualdade, a gente tem que passar todas as bases para a mesma base. Como aqui é o 2, a gente tem que passar o 16 para a base 2. O 16, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e nada mais é que 2 elevado a 4. Sim? Então, aqui, reescrevendo essa equação, a gente tem que 2 elevado a 4 elevado a n mais 2 elevado a 4 elevado a n mais 2 elevado a 4 elevado a n mais... Ixi, mudei de cor aqui. 2 elevado a 4 elevado a n mais 2 elevado a 4 elevado a n é igual a 2 elevado a 2022. Nesse caso, como é potência de potência, a gente vai multiplicar os expoentes.
Então a gente vai multiplicar o 4 pelo n, o 4 pelo n, o 4 pelo n, o 4 pelo n. Então a gente vai chegar aqui e 2 elevado a 4n, mais 2 elevado a 4n, mais 2 elevado a 4n, mais 2 elevado a 4n é igual, opa, 2 elevado a 2022. Correto? Aí agora a gente chegou nessa soma. Essa soma é uma soma como outra qualquer. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, x mais x mais x mais x, qual que era o resultado que a gente obteria dessa soma? 4x. Então a gente vai considerar essa aqui como se fosse uma variável qualquer. Então a gente vai colocar que essa soma é igual a 4 vezes 2 elevado a 4n, que é igual a 2 elevado a 2022. Sim, só que apareceu esse 4. Esse 4 não poderia estar aí. Então, mas a gente sabe que 4 é igual a 2 elevado a 2. Então, aqui, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4n é igual a 2 elevado a 2022. Correto? Quando a gente tem multiplicações de potência da mesma base, a gente vai manter a base, obviamente, e vai somar esse expoente. Simples assim. Como as bases são as mesmas, para essa igualdade aqui acontecer, obviamente, esse expoente tem que ser igual a esse expoente. Então, a gente só iguala os expoentes. Passando 2 para cá, traindo, a gente acha que 4n é igual a 2022, perdão, 2020. A gente tem que o n é igual a 2020 dividido por 4, que é 505, que é o que ele quer, que é o gabarito C. Então, essa questão, ela, quando você sabe as propriedades, ela é uma questão fácil. Fácil. Mas a gente precisa saber as propriedades, senão não tem como resolver. Certinho? Bora para a próxima. Agora, essa questão aqui é uma questão muito... Eu acho que acredito que vocês não tiveram tanta dificuldade, né? Então a gente vai resolver ela mais rapidinho aqui. Aqui ele fala de 4 barras de chocolate, uma barra de bi. Ela custa, então ela tem o mesmo valor, do que uma barra acrescido, ou seja, mais 4,50. Aqui ele colocou na ordem inversa, que custa 46,50 mais a mais do que uma barra, mas é exatamente isso aqui que ele... Então aqui a gente tem que 3b, passei para cá o b subtraindo, né? É igual a 46,50. Então a gente tem aqui que o b é igual a 15,50. Então esse aqui é o valor de uma barra. Aí no enunciado, ele pergunta o preço de 2 barras de chocolate. Então é só a gente multiplicar o 2 por 2 vezes o 15,50. Então 2 barras de chocolate são R$ 31. Gabarito letra E. E agora, para a gente finalizar, uma questãozinha de média simples, vai dar para a gente a que gastou por mês, vai dar o valor da média e vai ter um mês que ele tem uma variável, vai colocar, achar o valor dessa variável, sabendo o valor da média. Bora lá.
Aqui ele fala que uma residência apresentou o seguinte consumo de energia elétrica em quilowatts. Aqui não importa muito, porque como está tudo em quilowatts, a gente não vai precisar fazer nenhuma substituição, então vamos só usar os números inteiros, né? Nos últimos meses de 2022, gastou esses seguintes valores em quilowatts. Então aqui ele gastou em julho, vou colocar aqui tudo, né? Ele falou que em julho ele gastou 611 de energia. Em agosto ele gastou 574. Em setembro ele gastou 599. Em outubro ele gastou 596. Em novembro ele gastou 556. E ele falou pra gente, falou não, né? Ele quer saber o consumo do mês de dezembro, de forma que a média, a média, consumo médio de energia no segundo semestre, que são esses exatamente esses 6 meses finais, não supere 580 kWh. Então ele quer uma média. Então se a gente somar esses valores aqui e dividir por 6, a gente vai ter um consumo médio de 580 kWh. Essas aqui foram as informações que ele nos deu. Então a gente vai jogar agora na fórmula da média, que na verdade não é uma fórmula, a gente vai somar tudo, como é média aritmética, vai somar tudo e dividir pela quantidade de meses. Só isso. Então aqui a gente vai somar o mês de julho com o mês de agosto, com o mês de setembro, de outubro, de novembro e de dezembro, que é o que a gente quer descobrir. Nós vamos dividir pela quantidade de meses, que é o 6, e a gente vai ter o valor médio, que é 580. Então vamos lá. A gente vai passar esses 6 aqui multiplicando e vai somar todos esses valores. A gente vai chegar o x, eu vou passar o x para cá, mais a soma desses valores que é 2.930, vai ser igual a 580 vezes o 6, que é 3.480. A gente passar agora subtraindo, o x vai ser igual a 3.480, 2.936. A gente chega que o valor de x é 544. Então 544 é o máximo que ele poderia gastar em dezembro, perdão. Se ele gastasse 545, a média seria maior que 580. Certinho? Então aqui a gente finalizou essa prova. Essa prova foi no nível bom. Era uma questão de lógica que se soubesse fazer fica fácil, uma questão de potência que precisava saber propriedades que se soubesse também não ficaria difícil. Aí uma questão muito fácil que foi da barra de chocolate. Essa última questão também, média 5. A questão da média ponderada pode ter trazido um pouco de dificuldade para quem não sabia como estava a média ponderada, né, das notas do João. A questão dos anéis também, complicadinha, achar a equação e dados, né? Tinha que saber também a parte de lógica, conta de pra analisar as propostas que estavam, né?
qual que era certo, porque se tivesse poderia marcar que diante 4 lá e já perderam. Essa questãozinha aqui poderia ter causado um pouco de complicação, mas fazendo simples. E é isso. A prova relativamente tranquila no final das contas, se tivesse alguma. Fizemos aqui tudo passo a passo, são questões que caem em todos os tipos de prova. Trazer todos os cargos também. E quem puder dar uma força aí, gostou das resoluções, entendeu tudo certinho, eu vou trazer mais provas, puder estar me ajudando, likes, escrevendo. Vamos começar uma trajetória por aí, a qualidade não está muito boa ainda dos vídeos, mas com o tempo a gente vai melhorando. Mas o importante é trazer a resolução, né? Entendeu, compreendeu, estou na cabeça, meu objetivo está cumprido. Sim, então, obrigado, tamo junto.